A gente tem três grandes, isso é uma sistematização nossa, é uma, e a gente tem três grandes categorias de rede no Brasil em relação à atenção à crise. Né? O primeiro são redes que elas têm um cuidado centralizado, mas ele é articulado. Então, é o caso, por exemplo, de Belo Horizonte, é o caso Belo Horizonte não é bem um bom exemplo, porque os serviços territoriais eles fazem atenção à crise. Mas existem várias redes que elas têm, por exemplo, um pronto-socorro de referência, uma unidade de pronto atendimento que são de referência, e existe uma lógica de que os usuários que entram em crise, eles têm que ir para esse tipo de serviço. Mas dentro esse tipo de serviço, ele é altamente articulado com os serviços de saúde mental, ele é altamente articulado com os serviços de caráter territorial, e é possível, por exemplo, uma pessoa ir até uma unidade como essa, ela ser abordada durante 1 hora, 2 horas, e essa pessoa voltar, não como uma forma protocolar, mas como uma parte do projeto terapêutico singular. Já conheci situações em que eu trabalhava no SAMU de Campinas, em que era pensado, por exemplo, quando o usuário entrava em crise, ele passar o dia num serviço e à noite ele recebeu uma visita de um psiquiatra do SAMU e fazer uma avaliação de como ele estava. E isso não virou uma espécie de protocolo, mas virou parte do projeto desse usuário e foi uma experiência que era bem sucedida, ela pode ser replicada para outros usuários, para outras situações. Então, intervenção pontual articulada ao projeto terapêutico. A gente tem um outro desenho de rede, um desenho funcional de rede, no qual você tem um cuidado centralizado, ou seja, é feito em serviços específicos, mas que ao mesmo tempo esses serviços eles são desarticulados. Isso é a grande maioria das redes de saúde no Brasil. O que acontece é assim: uma pessoa ela é acompanhada dentro de um centro de atenção psicossocial, essa rede ela não faz atenção à crise, ela não entende, né, como uma rede substitutiva, mas ela conta com a presença do hospital e com o pronto-socorro. As pessoas, quando têm uma reutização, elas protocolarmente elas são destinadas e elas são encaminhadas para um serviço de pronto-socorro. É, e aí, ela entra dentro de uma espécie de rede paralela, que ela vai do pronto-socorro para um hospital psiquiátrico, quando ela tem alta, ela acompanha durante um tempo no CAPS, mas que quando ela fica mal, a família chama uma ambulância, vai para uma UPA e daí ela é internada no hospital psiquiátrico. Então, é como se ela tivesse uma rede que funciona meio como um centro de convivência, que é uma rede territorial, tal, mas que ela é complementar ao hospital e ela não é substitutiva a ele. E existe uma outra rede, que é uma rede de urgência e emergência, em que inclui o hospital psiquiátrico, e ela sim se responsabiliza para atenção à crise. E existe um modelo que ele é mais raro, né, em que os serviços de fato eles têm bastante potencial para fazer atenção à crise. Eles podem ser apoiados pela rede de urgência e emergência, mas não existe essa noção de que existe um local institucional que ele deve ser preparado, ele deve ser reservado no município para que essas pessoas sejam atendidas lá. Esse cuidado descentralizado e articulado, e de fato o sistema ele funciona mesmo como uma rede, e os serviços eles funcionam de fato como serviços substitutivos. Esse modelo de rede ele é muito mais complexo de gerenciar, é muito mais raro e ele pressupõe um movimento muito forte contra-hegemônico, né, de você não utilizar dentro de situações que elas são mais graves nenhum protocolo médico.